A graça e a paz, queridos salmistas. Mais uma vez aqui em mais uma aula com o salmista, abrindo as portas da casa do salmista para que você e eu possamos crescer juntos aqui na graça e no conhecimento de Deus. E eu quero convidar você que ainda não faz parte da comunidade no YouTube, no Instagram, no Facebook, você é nosso convidado. Entra lá, Casa de Salmistas, e você pode fazer sua inscrição, você pode compartilhar o conteúdo que você vai receber, você pode dar o seu like, você pode fazer seu comentário, você vai ser muito bem-vindo. Então vamos lá para mais uma aula com o salmista sobre as bem-aventuranças. Bem, hoje vamos falar acerca da primeira bem-aventurança, eu quero convidar você já de antemão a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós vemos aqui Jesus trazendo essa instrução para os seus discípulos, para a multidão que ali estava caminhando junto com eles, mostrando a realidade tão diferente de ser um discípulo do reino de Deus em relação aos discípulos do reino do mundo, porque pessoas que eram religiosas, inclusive, que se davam, né, naquele momento da história que Jesus vivia, fariseus, mestres da lei, pessoas que faziam muitas obras, faziam muitos gestos ali, né, de bondade, porém eram pessoas que realmente faziam isso não para glorificar a Deus, mas faziam isso para glorificarem a si mesmos. Olha só, isso é algo muito perigoso, porque demonstra que essas pessoas não eram humildes de espírito, mas essas pessoas eram soberbas, eram pessoas que realmente faziam as coisas para serem reconhecidas pelos homens. E ser humilde de espírito é justamente o inverso. É a pessoa olhar para si e reconhecer as suas fraquezas, reconhecer que é dependente de Deus. A palavra de Deus diz que a salvação ela não vem por obras, para que o homem não se vanglorie. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós Todas as coisas que vamos fazer, temos que glorificar a Deus em tudo. E não achar que essa salvação, a salvação que nós vamos herdar, ela é realmente feita pelo fato de nós fazermos boas obras, mas sim nos leva a entender sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé, que é uma doutrina muito cara para o cristianismo, pois mostra que nós somos salvos pelo fato do que Jesus fez, pelo fato de Jesus ter morrido ali naquela cruz, pelo fato de Jesus ter levado sobre si os nossos pecados. Então, é isso que nos faz estarmos perto de Deus. É justamente Jesus ter pago esse alto preço para que nós pudéssemos ter vida eterna e fazer parte desse reino de Deus. E aqui Jesus ele traz um texto que é muito interessante falando sobre essa realidade das pessoas que ali eram soberbas e faziam as coisas achando que seriam agraciadas por Deus simplesmente por isso, mas Deus que sonda os corações sabia que eles estavam realmente querendo era a homenagem dos homens. E eu quero dividir esse texto com você, que fica lá em Lucas no capítulo 18, a partir do verso 9. A partir do verso 9 que diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E no decorrer da passagem, Jesus diz que quem foi justificado
foi justamente esse publicano, esse homem que reconhece que é pecador, reconhece que depende de Deus, reconhece que tem que buscar a Deus e realmente pedir por perdão. E não uma pessoa que acha que é suficiente, acha que é muito boa, acha que é uma pessoa, supimpa, como a gente poderia falar nos dias de hoje. E isso aí é algo que Jesus combatia, porque não existe a possibilidade de você se encher de Deus se você estiver cheio de si. Não há possibilidade nenhuma de você chegar e agradar a Deus com isso. Para que nós possamos realmente honrar o nome de Deus, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Outra coisa que eu queria também pontuar aqui, nesse momento, é uma interpretação errônea acerca dessa questão de ser pobre ou ser humilde. Durante muito tempo, algumas pessoas entendiam que ser bem-aventurado era ser pobre financeiramente, e isso é um equívoco. Isso é um erro muito grande, porque existem muitos pobres que ainda são soberbos, que acham que são grandes, que são muito bons. Enquanto existem ricos que são humildes, pessoas que entendem que são dependentes de Deus, que necessitam dessa misericórdia de Deus todos os dias e clamam por isso. Então não é nada vinculado a finanças que aqui indica. Não, não, não. Aqui é uma questão realmente espiritual. E nós temos que ter isso muito bem em mente, porque senão podemos nos equivocar na interpretação. Outra coisa também que eu quero pontuar com vocês aqui é acerca da diferença entre aqueles que fazem parte do reino dos céus e aqueles que fazem parte do reino do mundo. Por quê? Os que são do reino dos céus são pessoas humildes, são pessoas que não buscam ser eh, confiantes em si próprios. Enquanto o reino do mundo é justamente o inverso. Ele ensina que nós devemos ser autodependentes, autossuficientes, termos alta confiança, devemos confiar em nós mesmos, devemos acreditar em nós mesmos, como se não dependessem de nada nem de ninguém para poder alcançar os seus objetivos. Mas isso não é ser humilde de espírito. Isso é alguém que acredita no seu próprio braço. E isso é realmente algo muito perigoso, porque geralmente quando nós confiamos no nosso próprio braço, geralmente nós nos frustramos, porque vemos que não conseguimos, alcançar muitas vezes o objetivo que nós precisamos. Então temos que aprender a modéstia, temos que aprender a ser humildes de verdade. Vemos que ser humilde também não é ser uma pessoa fraca, uma pessoa que tem talvez uma falsa humildade também, né? Pessoas que se colocam ali como humildes, mas que Deus sonda o coração e sabe que elas, no fundo, no fundo, elas querem realmente serem, reconhecidas pelos homens, elas querem aplausos, não é? E isso é um perigo também. Pessoas que se vitimizam, não é? Pessoas que se colocam sempre no lugarzinho de vítimas ali, isso também não é ser humilde de espírito. Mas o que é ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito é você reconhecer qual é a sua posição na vida e qual é a posição de Deus para você. O que que ele representa para você de verdade. E aí eu quero abrir alguns textos contigo para falar acerca disso. Vamos abrir lá, no texto de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Vamos ver a postura aqui do profeta. Diz assim: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo e um espírito de humildade e um novo alento ao coração do contrito. Olha só que postura. Saber que Deus, o Todo-Poderoso, ele habita nos altos céus, mas ele também está com aquele que é humilde. Ele é aquele que traz o alento, aquele que é humilde de coração, contrito de coração. E isso é importante. Também quero ler outro texto que fica também no profeta Isaías, no capítulo
6 e versículo 5, um texto bastante conhecido nosso, que diz assim: "Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Então aqui Isaías ele reconhecia quem ele era, um homem de lábios impuros e que vivia no meio de um povo de impuros lábios. Então, reconhecer a nossa insuficiência, reconhecer os nossos pecados, isso é ser humilde. Saber que dependemos de Deus, isso é humildade. E a gente vai ver isso no apóstolo Pedro, a gente vai ver isso no apóstolo Paulo, pessoas que poderiam se realmente orgulhar por terem andado com Jesus, né? Paulo, por ser alguém bastante religioso, conhecedor da Bíblia, alguém que fazia parte do povo de Israel, mas ele não se colocou assim. Ele se colocou como alguém humilde, dependente de Deus. Até o próprio Jesus. E eu quero ler com você um texto lá em João, no capítulo 8 e versículo 28, que diz assim. João 8, 28. Olha só a humildade do nosso Senhor. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Olha só, Jesus colocando aqui a sua gratidão, né? E dizendo que o Pai o ensinou. Ele reconhece o Deus Pai como aquele que o ajuda. E por fim, o último texto, em João também, no capítulo 14 e versículo 10, que diz assim: Jesus dizendo: Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha só que humildade, que postura. Que bom é poder aprender com Jesus, sermos humildes, humildes de espírito. E para encerrarmos essa aula com o salmista, eu quero trazer aqui algumas orientações para você. A primeira delas é que o humilde de espírito é aquele que não confia em si mesmo. É aquele que entende que é dependente de Deus, que tem que confiar em Deus. Em segundo lugar, não achar que é bom, achar que você é o melhor, que você é o cara, como algumas pessoas poderiam dizer na nossa geração. É sempre voltar os olhos para Deus, para Cristo. É sempre se colocar no lugar que entende que precisa da graça, da misericórdia, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus. Então, que nós possamos ter fé nisso. Pedir com fé, Senhor, que eu seja alguém que tenha um espírito contrito, um espírito quebrantado, alguém que reconheça o teu senhorio, alguém que realmente se fie, alguém que realmente confie naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus declarou, naquilo que Jesus anunciou, que nós teríamos o reino dos céus, o reino de Deus, pois isso é a promessa que vem da parte do nosso Senhor. Então, salmista, que Deus te abençoe. Mais uma vez quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal do YouTube, assim o faça e nas redes sociais também. Você sempre vai ser muito bem-vindo. Então, que no próximo na próxima, na verdade, aula com o salmista, nós possamos estar juntos aqui para aprendermos mais sobre as bem-aventuranças. Amém.